Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para a segunda aula sobre os governos autoritários, os nazifascistas. Então, na primeira aula nós falamos sobre a definição, característica e o contexto histórico do surgimento desses governos. E agora nós vamos falar especificamente sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, que são dois dos principais governos autoritários nazifascistas. Obviamente, no conteúdo de Era Vargas, você também vai ver o Estado Novo, que é o governo fascista de Getúlio Vargas, beleza? Então, se você não viu o primeiro vídeo, para esse aqui, vai lá dar uma olhada, depois você volta, beleza? Bom, para quem viu, segue comigo aqui, ó. Vamos começar assim, ó. O fascismo, ele tem origem na Itália nos anos 20. Liderados por Benito Mussolini, que vai criar o Partido Nacional Fascista, já vou chegar lá. Ele vai fundar esse partido em decorrência das crises que a Itália passava após a Primeira Guerra Mundial. Vamos por parte para você entender parte a parte. Vamos primeiro falar do Partido Fascista. Partido Nacional Fascista. A palavra fácil ou feixe vem justamente da palavra feixe, né? O fácil de combatimento, o feixe de combate. No caso, porque se refere a um termo romano, desde a República Romana, o Senado romano já usava essa expressão. Isso é um feixe de vara amarrado, com aquela ideia de que o conjunto é mais forte do que a vara unitária, né? A varinha unitária ela é fraca, já um feixe de vara ela se transforma mais forte, principalmente quando ela está amarrada a um machado, que representa aí o braço forte do Estado. Então, Partido Nacional Fascista era o partido criado por Benito Mussolini. Esse camarada, por um acaso, ele é um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, um herói de guerra, de média patente, chegava aí ao cargo de tenente do exército italiano, não chegava a ser um oficial de alta patente, porém, ele vai criar esse partido e esse partido vai crescer na Itália em decorrência do contexto que ela vivia. Qual o contexto? As crises pós-Primeira Guerra Mundial. Aí você vai dizer, professor, peraí, mas a Itália terminou a Primeira Guerra Mundial do lado vencedor. Joinha para você. Terminou do lado vencedor. Vamos lembrar como aconteceu? A Itália, ela era signatária da Tríplice Aliança, que unia Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, as potências centrais. Porém, quando a guerra começa em 1914, a Itália não declara guerra contra ninguém até o ano de 1915, quando ela troca de lado, ela deixa a Tríplice Aliança e passa a integrar a Tríplice Entente ao lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Ela, digamos que vai se prostituir sobre a ideia de que as colônias que foram tomadas da Alemanha, seriam entregues para a Itália. O problema é que a guerra acabou e a Itália terminou a guerra do lado vencedor, porém não recebeu nada. Ela se prostituiu e não foi paga. O que a Itália ficou? Qual foi a herança dessa guerra para a Itália? Fome, desemprego, inflação, miséria, destruição e tudo mais. E, claro, aquele sentimento de traição pelos vencedores após essa guerra. Então havia na Itália uma crise econômica, política, social e moral. Obviamente, os partidos socialistas começaram a tomar força na Itália, assim como toda a Europa, por causa da guerra, da crise de 29 que vem depois aqui. E, claro, por causa do sucesso dos bolcheviques lá na Rússia, e isso preocupava a alta burguesia italiana que iam financiar qualquer partido que fosse anticomunista. Beleza? Então esse é o contexto geral que faz a Itália se aproximar do fascismo. Qual é o objetivo do Partido Fascista? Reorganizar a Itália por meio de um Estado autoritário, ou seja, uma ditadura totalitária, nacionalista e militarizada, que são características do fascismo, do nazifascismo. Então, esse é o objetivo que eles vão ter, fazer com que a Itália, make Italia great again, fazer a Itália grande de novo, se é que ela chegou a ser grande, porém através de um Estado totalitário. Ok? Bom, como que esse partido ascende ao poder? Acontece aqui, ó, no dia 28 de outubro de 1922, Mussolini convoca uma passeata, uma manifestação lá na capital italiana, chamada Marcha sobre Roma. E convoca as pessoas a participarem com camisas negras, os camisas negras do Partido Fascista, e despretensiosamente chega lá 40 mil pessoas, o que é uma multidão para aquela época. Isso vai impressionar até o rei da Itália, Vítor Emanuel III.
porque vai mostrar que o partido fascista tem força social, consegue mobilizar as massas, e isso vai realmente deixar o rei impressionado com isso. O que eles querem, no caso? Qual que é o motivo dessa manifestação? Extinguir o governo de características socialistas da época. Só para você lembrar, havia um rei na Itália, mas era uma monarquia parlamentarista. Então, o partido principal indicava o primeiro-ministro, o rei precisava aceitar esse primeiro-ministro e formava um governo. Até aí tudo bem. E esse partido, por um acaso, era o Partido Socialista Italiano. Com o tamanho dessa manifestação, o próprio rei dissolve o parlamento e convoca Mussolini para ser o primeiro-ministro, já que ele mostrou que ele tinha força popular. E Mussolini, obviamente, aceita o cargo de primeiro-ministro. E aí, nas eleições do mesmo ano, 1922, através de fraude, corrupção eleitoral e muita violência, a repressão lá dos camisas negras, Mussolini dá um golpe de Estado e se autoproclama Duce, ou Dulce, ou líder supremo, condutor supremo da Itália, e daí inicia aí a sua ditadura fascista. Então, olha só que a ascensão do fascismo na Itália se dá em 3 momentos. A marcha sobre Roma, a convocação de Mussolini como primeiro-ministro e o golpe de Estado. Ok, como que foi esse governo? Para variar, né, foi milagrosamente bem sucedido. Por quê? De cara, Mussolini já declara e já apresenta ao povo a Carta del Lavoro, ou a Carta do Trabalho, que é basicamente um conjunto de leis trabalhistas. É essa carta aqui, essa Carta do Lavoro, que vai inspirar Getúlio Vargas na CLT, quando Getúlio Vargas foi o nosso ditador fascista aqui no Estado Novo. E as leis trabalhistas do mundo inteiro surgirão a partir daí. Essas leis vão regulamentar a relação entre trabalhador e patrão. Então, muito importante para a economia e para a sociedade. Obviamente, isso aqui é muito populista. E é bom para a sociedade também. Vai haver uma forte perseguição e violência contra a oposição, já que eu estou me referindo a uma ditadura militar, então vai ser bem violento para a oposição. Ou seja, a oposição, quem for denunciar as coisas erradas, vai tudo para o saco. Recuperação econômica através da intervenção do Estado de muitas obras públicas. Ah, professor, eu lembro que para sanar a crise de 29, que você já deve ter estudado, também foi feita a intervenção do Estado e obras públicas. Beleza, Mussolini já ensinando o caminho bem antes. E também haverá o acordo com a Igreja no ano de 1929, chamado o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão põe fim à questão romana, porque desde a unificação da Itália, em 1870, já há uma treta, porque a Igreja Católica ela perdeu a autonomia sobre os estados do Vaticano, que era gigante, observa o mapa aí, e aí de repente ela vai perder esses estados, se resumindo apenas aquele quarteirão que é o Vaticano. E aí o que é esse tratado aqui? Mussolini, a Itália, passa a reconhecer o Vaticano como um país soberano, né, um enclave, né, um país soberano dentro de Roma, dentro da Itália. E em troca, a Igreja Católica meio que passa a relevar todo esse discurso autoritário e violento, fazer meio que vistas grossas ao fascismo da Itália. Então esse seria mais ou menos o acordo, tanto que o Papa Pio XI, o que vai fazer esse acordo aqui com Hitler, depois com Mussolini, depois fazer vários encontros com Hitler, tem controvérsias em torno disso. Em 1935, antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, Mussolini, a Itália, invade e domina a Etiópia, um país que fica ali no nordeste da África, que ainda não tinha sido dominado no período colonialista. Então a Itália fascista domina a Etiópia e invade ela e vai causar várias violências, várias coisas ruins, obviamente, e toda a riqueza tomada dessa região da África vai ajudar a enriquecer ainda mais, desenvolver ainda mais o governo italiano, que vai se recuperar bem e vai servir de inspiração para um outro partido político, para um outro grupo, o famoso nazismo na Alemanha. Tudo começou com o Partido Nacional Socialista, se liga nessa palavra, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido pela sigla Nazi, que é a referência disso em italiano, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Obviamente ele nasce com um partido identificado como socialismo, depois quando Hitler, Adolf Hitler, que eu já vou falar sobre ele, adentra nesse partido, ele percebe que os caras não são nem socialistas, são mais nacionalistas,
e aí o nacionalsocialismo fica só no nome, que passa a ser um partido com nome socialista, porém anticomunismo. É até uma contradição nessa parada, mas é assim que nasce o partido. Ele nasce com orientação identificado como partido de esquerda, mas na verdade o que eles eram mesmo eram nacionalistas, eram extremistas, totalitários, por isso que vai ficar só no nome isso. O partido nazista, ele é na verdade um partido fascista, autoritarismo de extrema direita, já falamos sobre isso. Quem foi Adolf Hitler? Um austríaco que nasce aí na cidade de Braunau, divisa com a Alemanha, lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado do exército alemão, que ele não foi aceito no exército austríaco, porém, aquela treta lá do nacionalismo, do pan-germanismo, ele e os austríacos se consideram alemães, e aí ele vai então se adotar essa identidade alemã, essa ideia de ser um alemão germânico, e passa a fazer parte desse partido e descobre a sua verdadeira vocação, que é inflamar as massas através da política, através do discurso, que para isso ele era realmente bom. Então ele vai entrar e vai fazer esse partido crescer até um certo limite. Mesmo porque, qual é o contexto do surgimento do nazismo na Alemanha? De novo, né, galera? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ou seja, as crises pós-Primeira Guerra Mundial, sobretudo as imposições do Tratado de Versalhes. Porque este tratado foi o tratado assinado, que a Alemanha foi obrigada a assinar para reconhecer o final da Primeira Guerra Mundial, e foi muito devastador para a Alemanha, foi humilhante para a Alemanha. Isso foi discutido lá naquela aula sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante, os tratados do final da guerra. Os países vitoriosos que formaram a Liga das Nações impuseram duras sanções aos países perdedores. Por isso vai surgir aí um sentimento revanchista, um sentimento de vingança. Então, o Tratado de Versalhes realmente vai ser complicado. Vai haver o fortalecimento do socialismo, principalmente naquilo que ficou conhecido como República de Weimar. O que é a República de Weimar? A Alemanha, quando perde a Primeira Guerra Mundial, ela ainda era um império governado pelo Kaiser Guilherme II. Aí o Kaiser ele abdica do trono, ele renuncia e ela vira uma república comandada a partir da cidade de Weimar. Porém, a característica política, assim como toda a Europa pós-Primeira Guerra Mundial, era muito próximo de uma política socialista e havia o medo de espalhar a revolução bolchevique por toda a Europa. Então, essa república ela é caracterizada por ideias socialistas e isso vai preocupar a burguesia, tal qual aconteceu aqui na Itália. Mesma coisa, não mudou muita coisa não. Itália, sentimento de derrota, Primeira Guerra Mundial, então o socialismo ia tomar conta e a alta burguesia, a elite burguesa, os liberais estão com medo e vão apoiar qualquer partido que se propõe aí solução mágica para resolver os problemas, né? Bom, os objetivos do Partido Nazista basicamente é recuperar o poder político e os territórios perdidos com a derrota na Grande Guerra. Ah, professor, eu lembrei que você falou do tal do Lebensraum, o espaço vital alemão, não é isso? Que a Alemanha precisa recuperar o seu espaço vital, as suas colônias perdidas, os seus territórios. Está aqui, é um dos objetivos do nazifascista, do fascismo e do nazismo e também se vingar ou se recuperar da derrota da Primeira Guerra Mundial. E é nesse celeiro fértil, nesse canteiro fértil para semear o nazismo, que o nazismo começa a aparecer. Entretanto, houve uma pequena diferença em relação ao fascismo da Itália. Por quê? Vai haver uma tentativa de golpe em 1923 na Baviera, né? O Putsch da cervejaria, o Putsch de Munique. Basicamente, eles vão se reunir numa cervejaria em Munique, em 1923, e vão fazer uma tentativa de golpe, uma marcha sobre a Alemanha, basicamente uma cópia aí do que aconteceu na marcha sobre Roma de Mussolini, só que vai dar errado, vão ser reprimidos e o próprio Hitler, o líder desse partido, vai ser preso. Ele vai ser condenado por alta traição, vai receber uma pena baixa, 6 meses de reclusão, basicamente, nessa prisão. É baixa, né, pelo tentativa de golpe militar e tudo mais. Mesmo porque o próprio no julgamento dele, ele vai fazer um discurso bem inflamado, dizendo que ele não estava dando um golpe contra a Alemanha, e sim pela Alemanha, para libertar a Alemanha do Tratado de Versalhes. Ali ele já começa a chamar a atenção da mídia, recebe essa prisão curta, e ainda nesse tempo de prisão é o tempo dele vai preparar o livro Mein Kampf. O livro Mein Kampf vai aparecer aqui para vocês a capa desse livro, é basicamente a autobiografia do Hitler,
há controvérsias, que ele talvez não tenha ele mesmo escrito o livro e apenas ditado as ideias centrais desse livro, tudo mais, não vamos entrar nesse mérito não. Basicamente, o que contém nesse livro aí? As ideias do Partido Nazista, as ideias antissemitas, ou seja, contra o povo judeu, pela raça ariana e tudo mais. E esse livro, assim, quando Hitler sai da prisão, esse Hitler já é literalmente um best-seller da Alemanha e vai fazer com que as ideias do Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, tome toda a Europa, toda a Alemanha e comece a crescer. Não o suficiente para eles virarem aí o partido hegemônico, o principal partido do parlamento, do Reichstag alemão, mas já é o suficiente para ele ficar bastante forte e notório para a época. E aí qual que foi o rolê nesse caso? Hitler saiu da prisão e organiza, ou seja, vai organizar aquele partido nazista, e esse partido já nesse embalo da popularidade que Hitler consegue desde o julgamento dele, começa a crescer. Começa a crescer até que no ano de 1933, Adolf Hitler, com toda essa popularidade causada aí pelo furdunço lá da tentativa de golpe, vai ser convidado para ser primeiro-ministro no governo do presidente Paul von Hindenburg, lá na República de Weimar, né? Quem é Paul von Hindenburg? Um velho comandante do exército alemão, herói de guerra, nacionalista e muito famoso, um homem que governaria a Alemanha de forma excelente. Entretanto, Hitler vira primeiro-ministro em 1933. Em 1934, 2 de agosto de 1934, Hindenburg vai falecer. E aí, qual é o processo normal? Eleições para eleger um novo presidente. Só que não foi o que aconteceu. Porque misteriosamente o parlamento alemão, o Reichstag, pega fogo, vai ser colocada a culpa nos comunistas. Hitler utiliza todo esse furdunço causado pela morte do Hindenburg e o incêndio do parlamento, dá um golpe e assume com o título de Führer. E aí, usando violência, golpe militar e intimidação, Hitler vai ser aceito como Führer pelo parlamento. Führer significa líder, guia, chefe supremo, e ele assume com poderes absolutos praticamente, né, galera? Quais são as principais medidas que Hitler toma assim que ele vira o Führer da Alemanha? Obviamente, instala o Terceiro Reich, o famoso Terceiro Reich. O que é o Terceiro Reich alemão, o Terceiro Império Alemão? A Alemanha vai ter 3 períodos considerados imperiais. O primeiro império é o Sacro Império Romano-Germânico, né, lá do Império de Carlos Magno em diante. O segundo império vai ser a unificação alemã, com Otto von Bismarck e com o Kaiser Guilherme I, né, o Império da Unificação, o segundo Reich. E o terceiro Reich seria o Reich de 1000 anos, na visão de Hitler, que é o Reich nazista, a Alemanha nazista. Então ele cancela a República de Weimar, acaba com a democracia e institui o Império Alemão, o terceiro Reich. Obviamente, se ele acaba com a democracia, ele vai dissolver todos os partidos políticos, exceto o Partido Nazista. Nós já falamos sobre isso. O partido, ele assume as funções do Estado, então esse partido ele passa a ser o Estado alemão, por isso que nós chamamos de Alemanha nazista. Persegue violentamente os opositores, proibição de greves, começa a mexer no sistema educacional e na mídia também. Cria a Gestapo, que a Gestapo basicamente é um órgão de censura, é uma polícia secreta. Ele vai criar tanto a Gestapo, que é um órgão de censura, uma polícia secreta, quanto as seções de segurança, a famosa SS, que são a polícia política alemã. Você faz o link aí, galera, porque tanto a polícia secreta quanto a polícia política foi criado na ditadura de Getúlio Vargas, no Estado Novo de Getúlio Vargas, tá bom? Olha a semelhança aí dos governos nazifascistas. Então você se liga aí. Vai haver a centralização política na mão do partido nazista e da figura de Hitler, a reorganização da economia. A Alemanha vai se reorganizar economicamente, vai começar a crescer. Qual é a receita? A mesma receita italiana. Obras públicas e intervenção do Estado na economia. Já falamos que o nazismo ele não é de esquerda, mas também não é liberal, não é isso? Então, através de obras públicas e intervenção do Estado na economia, a economia alemã começa a engrenar novamente e, obviamente, ele passa a remilitarizar a Alemanha, porque o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter forças armadas
mas ele, obviamente, ele vai rasgar o Tratado de Versalhes e começa, nesse caso, a remilitarização da Alemanha. Ok, galera? Essas são as principais medidas que vai acontecer no governo nazista de Adolfo Hitler. Além disso, obviamente, é muito importante citar a perseguição aos judeus, porque isso está lá escrito no Mein Kampf, faz parte da ideologia nazista. Já falei com vocês que é o diferencial do nazismo para os outros sistemas autoritários nazi-fascistas, é o antissemitismo, então passa a haver uma forte perseguição aos judeus, demissão, extradição de judeus, confinamento em campos de concentração, em campos de concentração ainda não, em guetos, depois seriam transferidos para os campos de concentração, enfim, toda aquela atrocidade, aquele genocídio que nós já vimos nós já conhecemos sobre isso, e ele passando a desrespeitar as imposições do Tratado de Versalhes, a Alemanha começa a crescer muito. Aí, obviamente, você vai se perguntar, é nesse momento que você tem que se perguntar, poxa, com tanto discurso de ódio e de radicalismo, como que a Alemanha sai do caos completo imposto pelo Tratado de Versalhes e começa a se organizar sem as nações que deveriam tomar conta do Tratado de Versalhes fazer nada? Cadê a França? Cadê a Inglaterra? Por que eles não vão observar isso aqui? Por causa de uma questão muito simples, galera. O nazismo, o autoritarismo nazi-fascista, ele tem como característica o anticomunismo, nós já falamos sobre isso. Então, para a França e para a Inglaterra, é muito cômodo ver a Alemanha se organizando para eventualmente entrar em guerra contra a União Soviética, já que eles são anticomunistas. É uma ditadura de extrema-direita aqui. Então, a Inglaterra e a França passam a fazer vistas grossas a esse rompimento, esse desrespeito ao Tratado de Versalhes, e isso aí é conhecido como política do apaziguamento, né? A França e a Inglaterra começam a tentar apaziguar os ânimos de Hitler, mas obviamente você já sabe que isso vai ser uma furada porque a guerra vai acontecer. Política das anexações é uma característica importante para você saber sobre a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Muita gente estuda isso aqui junto com a Segunda Guerra Mundial, mas como você sabe, porque eu já dei essa dica para você, que o antissemitismo e o Lebensraum, o espaço vital, são características do nazismo. Então nós temos que ver agora. O que é isso aqui, galera? Anexações. Basicamente é a anexação, ou seja, a tomada de territórios da Alemanha sobre a região ali da Europa Central e do leste europeu. Basicamente, baseado na ideia do pan-germanismo, ou seja, do nacionalismo germânico, Hitler começa então a ocupar várias regiões. Primeira região ocupada é a Renânia, ainda em 1936. A Renânia, galera, é aquele pedacinho que fica entre a França e a Alemanha, disputada desde a Guerra Franco-Prussiana. Aqui, ó, a Renânia, fica ali o Vale do Rio Reno, é a parte que tem a cidade de Alsácia-Lorena, a famosa Alsácia-Lorena, causa da Primeira Guerra Mundial entre França e Alemanha. Então aqui, ó, ele vai remilitarizar aquela região, que era proibido pelo Tratado de Versalhes, vai anexar a Áustria. Em março de 1938, ele anexa... Hitler era austríaco, professor. Pois bem, a Áustria também é dominada pelo povo germânico. Então, e também foi uma derrotada na Primeira Guerra Mundial. Então, eles vão absorver as ideias de revanchismo nazista e vão aceitar a anexação da Áustria. Depois anexa a região chamada de Sudetos, que é uma região que fica na fronteira entre a Alemanha, a Áustria e a Tchecoslováquia. Basicamente é a fronteira da Tchecoslováquia para a Áustria e a Alemanha. Então vai aparecer no mapa aqui para você ver, ó. Anexa os Sudetos em 1938, em outubro, e ainda em março de 1939 ele acaba anexando toda a Tchecoslováquia, todo o país Tchecoslováquia que fazia parte do Império Austríaco, Austro-Húngaro, e também é um país fortemente dominado pela presença germânica. Galera, é assim, e olha isso que eu estou falando já, ó, em 1939, em setembro começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então Hitler vai anexando territórios, fazendo, França e Inglaterra começam a ficar nessa política do apaziguamento, até que vai chegar no momento que ele declara a guerra invadindo a Polônia, e já é tema para a próxima aula. Fechou? Bom, é assim que a Alemanha sai das cinzas para se transformar numa grande potência e vai dar um trabalhão na Segunda Guerra Mundial. Mas nós temos que citar outros dois governos nazifascistas. O de Portugal, comandado por Antônio Salazar, é o salazarismo. Salazar vai dar um golpe militar em 1926, só que em 1932 que ele vai ser eleito primeiro-ministro e fecha o país na mão dele.
Ele vai decretar aqui o Estado Novo. Não é nenhuma coincidência que Vargas cria o Estado Novo em 37, lá no golpe de 37, tá bom, galera? Então, o Estado Novo é essa ditadura nazifascista, no caso, tanto do Portugal quanto aqui do Brasil. Salazar governa como um ditador nazifascista até o ano de 1968, quando ele precisa ser afastado por questões de saúde, mas assume o ditador Marcelo Caetano, parceiro dele, e vai governar até o ano de 1974, quando a Alemanha já perdeu a Segunda Guerra Mundial, o sistema, o autoritarismo nazifascismo já está decadente, o mundo já vive outra vibe, que é a Guerra Fria, né, tal. Aí o Marcelo Caetano acaba sendo derrubado na Revolução dos Cravos, que devolve a Portugal a República, né? No caso aí, a Revolução dos Cravos, que vai culminar inclusive com a perda das colônias na África também, com as guerras coloniais, que é a da descolonização africana. É assim que Portugal vive o seu nazifascismo. Professor, por que Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha? Muito simples, né? Primeiro que não é um país tão forte militarmente, tem colônias muito longe do seu território, tem que se manter colônias fora, bem longe do território, e tem uma forte parceria, uma forte acordos econômicos com a Inglaterra. E a Inglaterra era anti-nazista, era anti-Alemanha, vai entrar contra a Alemanha nessa guerra, logo ele também não ia se envolver, preferiu declarar neutralidade na Segunda Guerra Mundial. Outro país importante aí é o franquismo na Espanha. O que acontece lá na Espanha? Vai rolar a Guerra Civil Espanhola. Na Espanha vai ser eleito um partido chamado Frente Popular, de orientação socialista, e os militares não vão aceitar a posse desse partido como governante do parlamento espanhol, que era uma monarquia parlamentar, e aí começa uma guerra civil liderada pelo general Francisco Franco. O Francisco Franco vai declarar guerra contra esse partido socialista, é uma guerra interna, uma guerra civil. Muitas pessoas de várias regiões do mundo vão se alistar na Frente Popular, ou seja, para ajudar os socialistas espanhóis a manterem o poder, já que eles foram eleitos, e também o próprio general Franco vai se receber ajuda direta da Itália e principalmente da Alemanha nessa guerra. Resultado, uma guerra civil extremamente violenta, sangrenta, que vai destruir muitas regiões da Espanha. Ficou marcado, ficou sedimentado na história a imagem de Guernica, até pintado pelo Pablo Picasso naquele quadro maravilhoso, que é a devastação da cidade de Guernica, uma cidade espanhola que vai ser bombardeada pelas tropas alemãs, nazistas. A propósito, Hitler utiliza a Guerra Civil Espanhola como uma espécie de ensaio, de treinamento para aquilo que viria a ser a tática do Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago, que ele vai utilizar lá na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aí, na Espanha, Francisco Franco ele vira o ditador e vai governar até o ano de 1975, quando ele morre, também no contexto de Guerra Fria. Propósito, Guerra Fria é tema para as próximas aulas. Beleza, meu povo? Ficamos aí com mais uma aula maravilhosa sobre o nazifascismo. E estuda essa treta aí para você bombar naquela prova, sambar na cara da concorrência, que eu vou seguir aqui fazendo mais aula para você. Valeu!